Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, pouco a pouco nós estamos caminhando para o fim deste ano litúrgico, que será coroado com a festa, a solenidade de Cristo Rei, e no domingo posterior nós iniciaremos um novo ano litúrgico, que é o primeiro domingo do Advento. Isso todos nós já sabemos. E quanto mais nós nos aproximamos do fim deste ano litúrgico, mais as leituras vão nos perguntando o que nós estamos fazendo da vida e com a vida. Se nós observarmos alguns domingos, Jesus fala sobre o reino. Quem está apto para o reino dos céus? Quem entrará? No domingo passado nós cantávamos isso no Salmo. Quem entrará no santuário do Senhor? Quem tem as mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime. E nesse domingo, nós nos encontramos com duas viúvas. E a viúva não é senão o sinal mais visível da providência divina que alcança o coração daqueles que precisam, que são necessitados e que muitas vezes não são vistos. Na primeira leitura nós temos a viúva de Sarepta, encontrada com Elias, e depois Elias desenrola uma grande cena na Sagrada Escritura, que para mim é uma das passagens mais bonitas, que é o momento em que Elias vai até o povo, a pedido de Deus, e faz meio que um circo para anunciar que ia chover, e depois ele é confrontado com Deus, e Deus diz a Elias: Elias, eu não habito no espetáculo, eu habito na simplicidade, na brisa suave que bate no rosto. Essas duas viúvas nos ensinam não só a pobreza, não só a exclusão. Essas duas viúvas nos ensinam uma coisa que é muito cara para nós: a doação do nosso coração. Além da doação do nosso coração, a nossa capacidade de se apegar e de confiar na providência divina. Diante de tantas coisas que querem nos dar seguranças, diante de tantas coisas que nos acomodam onde nós estamos, a providência de Deus nos desafia porque ela vem à medida em que é para ser dada, de acordo com o que é para ser dado. Mas tá bom, padre, para de falar esse monte de coisa e explica o que você quer dizer com tudo isso. A primeira leitura narra Elias que está fugindo. Elias desafia Acabe, e Acabe empreita uma longa procura para matar Elias, e Elias foge. No meio da caminhada, Elias, com fome e com sede, encontra a viúva. E a viúva, ela está desolada, ela está desacreditada, e quando Elias pede a comer, ela só diz o seguinte: eu só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. Eu guardei até agora para mim e para meu filho, para que a gente coma e espere a morte. Elias, ao se confrontar com a situação daquela viúva, ele pede: vai lá e faz um pão para nós. A partir do momento em que a viúva começa a confiar nessa providência vinda da boca do profeta, a leitura é muito clara e taxativa: a sua vasilha não secou e o seu azeite não acabou. A providência de Deus vem para todos aqueles que confiam, porque não adianta nós dizermos que acreditamos em Deus se nós não confiarmos nele. Não adianta fazermos longas orações como os escribas e os doutores da lei, como denuncia Jesus no Evangelho, e nós não acreditarmos que Deus será aquele que encherá a nossa vasilha e permanecerá enchendo os nossos potes de azeite. É Ele que faz crescer, é Ele que faz acontecer, é Ele que não nos desampara. Nós cantamos isso no Salmo, gente. O Senhor põe o seu olhar sobre os aflitos, o Senhor acompanha com o olhar aqueles que confiam nele. E é uma coisa que eu tenho certeza: aqueles que são filhos e filhas de Deus, nada e nem ninguém tira de sobre ele as mãos do Senhor que o acompanha. Nada, nem mesmo o pecado. Por que eu digo isso? Porque Deus, eu dizia
uma vez na igreja, Deus é muito besta, né? A gente precisa fazer só isso aqui para Ele nos abraçar. A gente precisa ser misericordioso só um pouquinho para Ele nos abraçar. Mas mais do que essa palavra chula, Deus é misericordioso. E sendo misericordioso, nos espera e nos espera de braços abertos. É preciso que a gente tenha essa confiança. A confiança de que Ele nos acompanha. A confiança de que Ele caminha conosco, a confiança de que Ele estando com a gente, nada e nem ninguém retirará a sua mão de cima dele de cima da gente. Nada. E é por isso que nós devemos cantar como esse salmista. Bendize minha alma a Ti, Senhor. E só canta aquele que ama. Só canta aquele que se encontra com o amado. O cantar é próprio do apaixonado. O cantar é próprio daquele que se encontra com a pessoa que ama. E esse encontro se dá pela confiança nele e pela sua capacidade de encontrar nele o sentido da sua vida. E aí isso faz sentido quando nós estamos lendo a carta aos Hebreus há um tempo, onde Jesus assume uma tríplice dimensão. Jesus é o altar, Jesus é o sacerdote, Jesus é o cordeiro. É Ele mesmo que de uma vez por todas rompe o saldo do pecado que nós tínhamos com Deus. É Ele fazendo-se carne, é Ele fazendo-se servo, encontra-se com a nossa indignidade humana e eleva a nossa indignidade à dignidade e entra de uma vez por todas em um santuário feito pelas próprias mãos de Deus e rompe de uma vez por toda aquilo que nós temos como dívida com o Senhor. É Jesus que refaz a ponte do abismo do pecado que foi feita entre nós e Deus. Tem um escritor que diz o seguinte: o homem quis ser Deus e pecou, Adão e Eva. Deus quis ser homem e foi morto, para poder tirar de nós a culpa e o peso do pecado da nossa vida. A carta aos Hebreus é esse grande poema que narra a vitória de Cristo sobre a morte e que mostra o quanto de amor Deus tem por nós. E aí quando nós chegamos no Evangelho, Jesus faz um grande alerta. Que alerta é esse? Ele fala para duas classes da religião judaica: os escribas e os mestres da lei. Duas classes que tinham todo o conhecimento da Sagrada Escritura, mas que desconhecia o livro de Deuteronômio, que dizia o seguinte: aquilo que é arrecadado no templo deve ser disposto para a assistência das viúvas e dos órfãos. E aí quando Jesus entra no templo, tem uma viúva dando tudo o que tinha para poder manter o templo. Quando Jesus vê essa realidade, Ele olha e diz o seguinte: não sejam como os fariseus, não sejam como os mestres da lei, não sejam como esses hipócritas. Se nós pegarmos o termo hipócrita, é aquele que está abaixo do juízo. Da mesma raiz do hipopótamo, que está abaixo do tamos, está abaixo da água. Hipócrita é aquele que só ele faz, que só ele acontece, que só ele sabe, que não importa o que ele faz, importa o que ele fala, né? Os pés não acompanham a boca do hipócrita. Então é uma pessoa cheia de discursos, de palavras bonitas, de palavras que convencem, mas que quando a gente olha a vida, está longe daquilo que fala. Jesus está dizendo o seguinte: a boca de vocês deve acompanhar o que os pés de vocês fazem. E é por isso que tenham cuidados com esses que se dizem conhecedores, que pegam a lei e a palavra, colam nas mangas das suas vestes, pregam nas suas testas. Cuidado para vocês não serem assim, porque a palavra de Deus não é só para ser falada, a palavra de Deus é para ser vivida. Falar todo mundo fala,
De gente que fala bonito, o mundo está cheio. De gente que tem palavras belíssimas, o mundo está cheio. Nós precisamos de pessoas que façam, que vivam e que assumam a responsabilidade e o peso que a palavra de Deus tem. E ao ver aquela viúva, ele diz aos seus discípulos: a viúva só tinha 2 moedas. E no auge da sua pobreza, ela entregou aquilo que tinha a Deus e ao templo, na confiança de que seria o próprio Deus aquele quem multiplicaria a sua doação total. Mas a gente pode se perguntar, né? A pergunta, quando eu vi essa liturgia da palavra de hoje, eu me perguntei, o que é que tem a ver essas 2 viúvas com a leitura de Hebreus? Porque todas as leituras, elas têm um fio que as conectam, elas não são soltas. E toda a liturgia da palavra de hoje quer nos chamar a atenção a uma única coisa: a quem nós estamos dando e doando a nossa vida. O que nós estamos fazendo com ela, com a nossa vida? Porque se você se contenta em doar a Deus apenas 1h30 de missa, está pouco. Se você se contenta em doar apenas 5 minutos de oração, está pouco. Deus te pede a doação total. É por isso que o livro dos Hebreus aparece nessa liturgia da palavra. Jesus se entregou total, não foi um pedaço, não foi só a sua parte humana. Jesus entregou-se na sua dualidade total. O humano e o divino se entregam no alto da cruz, derramando a sua última gota de sangue por todos nós e de uma vez por todas. Se nós avaliarmos a nossa vida hoje, a Deus eu estou dando o quê? O que sobra? Só um domingo tá bom, né? Cumpri meu preceito, né? A igreja pede que só vá à missa ao domingo, né? É mandamento da igreja, né? Então o resto da semana eu não preciso fazer nada. No domingo eu vou, tá bom. Tá bom não, gente. Preciso mais. Preciso mais. Porque Deus nos quer todo. E às vezes a gente quer barganhar com Deus. Não, hoje eu vou dar um pouquinho de mim, porque o resto do dia eu vou dar muito de mim para o mundo e para as coisas do mundo. Não, hoje eu vou dar 1h30, tá bom demais. De missa, tranquilo, já fui, já comunguei, né? Já ouvi a palavra, né? Já ouvi as reflexões, então Deus não precisa mais do que isso. É pouco, é muito pouco. Deus nos convida a essa doação total e te convida a se questionar: o que ainda falta dentro de mim para ter um pouco de Deus? O que ainda falta dentro do meu coração para ter um pouquinho mais dele? Por que eu digo isso? Porque nós atravessamos grandes batalhas na nossa vida. E com certeza você está aqui porque venceu muita coisa hoje para estar aqui. Com certeza você está aqui porque quer que Deus te fale alguma coisa que dê luz ao sentido e que dê luz à tua caminhada. E Deus hoje está clamando pelo teu coração. Deus hoje está clamando pela tua doação. Está pouco, precisa mais. Quando eu falo em doação, eu falo no tempo. Do quanto de tempo nós gastamos com Ele e o quanto de tempo nós doamos a Ele. E é preciso se perguntar: seja como aquela viúva, que na tua pobreza, em espírito e não de espírito, o texto é muito claro, não é pobreza de espírito. Pobreza de espírito é uma doença. Pobreza em espírito é evangélica. É aqueles que se fazem necessitados de Deus, aqueles que se fazem precisados dEle. E hoje Ele grita ao teu coração: o que está faltando em ti, para que Ele faça ainda mais morada em teu coração? Fecha teus olhos um instante, baixa um pouco tua cabeça e reflete junto comigo, no silêncio do teu coração. Não precisa repetir comigo, mas faz essa avaliação. O que está faltando ainda, Senhor, dentro de mim, para que eu me doe e me entregue inteiramente a Ti? O que eu preciso mudar lá dentro de casa,
para que tu se faça ainda mais presente. O que é que eu preciso fazer para que a tua palavra seja para mim um consolo e não um peso? Eu não sei, mas você e Deus saberão o que é que vocês precisam assumir para ser como aquela viúva. Amém? Amém.